capítulo de número 1, por gentileza, irmãos. Nós vamos ler o verso 3, verso 4, verso de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, verso 3, verso 4 e verso de número 5. Quantos querem estudar a palavra de Deus? Aleluia. Os irmãos estão animados para estudar a palavra de Deus? Graças a Deus. Glória a Jesus. Qual é o nome do nosso irmão? Qual é o nome do irmão? Bom, irmão Marcos é o pai da nossa irmã Ana. Nós queremos receber o nosso irmão. Como que a igreja vai receber o nosso irmão? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Deus abençoe. André e João já estão na casa, né? Já são daqui, em nome de Jesus. Filipenses 1, verso 3 em diante. A palavra de Deus diz assim, irmãos: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Irmãos, por favor, repita assim, lembrança. Verso de número 4, para aqueles que têm boa visão, acompanha aqui comigo, verso 4, todos juntos, vamos ler essa parte junto, para quem tem boa visão, se não, acompanhe na sua Bíblia aí. 1, 2, 3. Fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. Diga assim, alegria. Alegria. A gente fecha no verso 5. Verso 5 diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aleluia. Antes de vocês assim, tá? Volte aí algumas páginas e localize a carta aos Gálatas, capítulo 5. Só voltar um pouquinho. Anterior vem aos Efésios, Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. A palavra de Deus diz assim. Irmãos, eu peço a gentileza dos irmãos de novo. Vamos ler junto essa parte? 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão ou domínio próprio, né? Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Se o seu irmão ficar cansado ou querer dormir, você sacode ele aí, tá bom? Porque o dia foi cansativo, sim ou não, irmãos? Feriado, mas parece que a gente fica mais cansado no feriado, né, Lex? Hoje eu não parei. Não sei como foi o seu dia, mas foi um dia agitado, né, irmãos? Mas graças a Deus, o Senhor nos deu saúde e estamos na casa de Deus para dar o melhor para Jesus. Não é verdade, irmãos? Eu quero dizer aos irmãos que agora é a melhor parte do seu dia, viu? Onde você veio cultuar o nome santo do Senhor. Agora é a melhor parte do seu dia. Então ofereça o seu melhor para Jesus, tá bom? Irmãos, nós estamos estudando matemática. Nossa temática hoje refere-se a sermos guiados pelo Espírito Santo. Conforme nós lemos aqui, tanto a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses como aos Gálatas 5, 22, há duas maneiras, há muitas, mas há duas maneiras em especial do Espírito Santo guiar a igreja, Lídia. A primeira maneira é o Espírito Santo agindo em mim. Diga assim: o Espírito age em mim. Espírito age em mim. Agora diga assim: o Espírito age através de mim. O Espírito age através de mim. São situações diferentes. O Espírito agindo em mim é aquele convencimento, é a santidade, é a preparação, é aquilo tudo que o Senhor opera dentro de cada um de nós, e todos nós vivemos esse processo de santificação. Porém, o Espírito agindo através de mim, há algumas maneiras que nós vamos pontuar hoje aqui, e são três maneiras, né?
A primeira maneira nós já falamos que são através dos dons espirituais. O Espírito Santo ele age por intermédio da igreja através dos dons espirituais. O segundo ponto, o Espírito Santo ele age por intermédio da igreja através do fruto do Espírito, ok? E é sobre isso que nós estamos estudando hoje. Nós já falamos a respeito do primeiro fruto que é o amor. Diga assim, amor. Nós já falamos sobre o primeiro fruto que é o amor. Hoje nós finalizamos a parte alegria e iniciamos a terceira parte que é a paz, ok? Hoje a gente finaliza esse fruto que se chama alegria. Olha para o seu irmão, vê se ele está alegre aí, irmão. Vê se ele está cheio de alegria, cheio do fruto do Espírito, não é? Alegria. Só que a alegria ela é mais profunda do que nós possamos ver, né? A alegria ela não é só um sentimento, a alegria é uma decisão. Então nós decidimos estar alegres, não é verdade? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim diz a palavra do Senhor. Eu quero pedir que o Mário projeta aqui Filipenses 1, verso de número 3, que nós vamos aqui passar rapidamente sobre essa verdade que o apóstolo Paulo ele coloca sobre essa igreja. No verso de número 3, a alegria na boa lembrança, ok? Então são 3 pontuações que nós vamos fazer aqui, no verso 3, verso 4 e verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: dou graças a Deus, ou ao meu Deus, todas as vezes que me recordo. Muda a versão aí, Mariana, que ele vai falar sobre muda a versão. Isso. Fazendo sempre com alegria oração por vós. Não, verso 3, Mariana. Verso 3, foi o verso 3 aí. Isso. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que há alegria na boa lembrança, ok? Há alegria em memórias boas, em memórias positivas. O crente não vive só de memórias de derrota. O crente não vive só em memórias de decepção. Eu não sei se você já conversou com alguma pessoa que só vive de passado frustrante e ruim. Nunca tem uma novidade de vida, nunca tem algo positivo para contar. Sempre você pergunta: e aí, como que vai a vida? Ah, vou viver. Mas como que estão as coisas? Estão indo. Mas como está indo, estão se caminhando. Não tem nada de novo para contar, irmãos. É sempre complicado, a vida sempre é difícil, não vê nada bom, não tem nada bom acontecendo. Mas eu quero dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo estava vivendo em um dos piores momentos de sua vida. Nesse momento que ele está escrevendo essa carta aqui, Senhor, ele está preso literalmente, no xilindró, no xadrez, irmão. E não é a cadeia que nós temos hoje em dia, que é complexa, é difícil. O complexo presidiário é difícil. Mas no dia do apóstolo Paulo não tinha energia. A luz que iluminava era o fogo, a tocha, a lamparina. Não tinha água. Não tinha água, irmão. Não tinha. Era locomoção difícil. Além do mais que eles eram, irmão, apanhavam, chicoteados, complexados. Ou seja, vivendo um dos momentos mais complexos de sua vida, o apóstolo Paulo consegue, dentro de si, pela ajuda do Espírito, achar energia e força para liberar palavras sobre vida de pessoas, irmão. E é aqui que eu quero pontuar com você. Vai existir momentos na minha e na tua vida que você vai estar vivendo momentos difíceis. Vai ter momentos que você vai levar primo, neto, sobrinha, tio no hospital. E vai ter gente lá que vai ter precisando ouvir uma palavra que sai da sua boca. Mas pastor, eu vou estar doente, pastor, eu não vou estar bem. É isso que o Senhor está te falando, está te dizendo. Vai ter pessoas que vão estar vivendo momentos complexos, difíceis. E você vai estar vivendo um momento pior. Você vai estar precisando de um abraço. Você vai estar precisando de um auxílio. Mas o Senhor está te dizendo: é nesse momento que eu vou te usar. É nesse momento que eu vou agir na sua vida. E quando você menos esperar, Mateus, eu vou curando você. E quando você entender esse processo aí, quem está entendendo essa palavra até agora? É sobre isso. O apóstolo Paulo está vivendo um momento difícil, está liberando palavra, André, sobre a vida das pessoas.
O que eu quero dizer aos irmãos, que tem como a gente ter, Alex, a alegria em boas lembranças. O apóstolo Paulo, fazem 10 anos que ele passou nessa igreja, a igreja de Filipos. 10 anos atrás, a primeira viagem dele, a segunda viagem missionária está em Atos 16, quando ele passa em Filipos. Ele vai passar ali na cidade de Filipos, e a Bíblia vai nos dizer que ele está subindo às margens. Ele vê uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, e aí ele começa a pregar o evangelho na beira da praia. Algumas mulheres se ajuntam-se para ouvir o evangelho, e o apóstolo Paulo começa a anunciar as boas novas. De repente a Lídia oferece pensão para Paulo e Silas. Ela pede para que eles se hospedem na casa dela. O texto vai dizer que Paulo prega para aquelas mulheres, prega para Lídia. A casa de Lídia se converte, porque Deus abriu o coração de Lídia. Toda a sua família é alcançada, e a primeira igreja na casa de Lídia serve a Deus ali na cidade de Filipos. E o apóstolo Paulo, todos os dias, às 3 horas da tarde, ele saía para o caminho da oração. Num certo dia, ele estuda em Filipos. Olha o que eu estou fazendo para você entender a alegria que ele está tendo na lembrança, ok? O apóstolo Paulo, todos os dias, 3 horas da tarde, saía para o templo para orar, para buscar a presença de Deus. Ele e Silas. De repente, num dos dias que ele está indo, vem uma menina, uma jovenzinha, possessa de demônio, e começa a dizer: esse aí é homem de Deus. Lá vai 2 homens de Deus. Parecia que a palavra era boa, porém aquela menina estava cheia de demônio. O apóstolo Paulo notou que aquela menina estava cheia de demônio, repreende a palavra dela, repreende os demônios que estão na vida dela. O texto vai dizer que naquele momento ela foi liberta e foi curada. É motivo para dar glória a Deus ou não é, irmãos? Só que não foi isso que aconteceu. Os magistrados, haviam homens que recebiam recursos financeiros por causa dessa menina, gente. Essa menina, ela era como se fosse... Quem lembra aqui da Praça da Sé, quando tinha cigana lá que queria vender a mão? Quem lembra dessa apresentada aqui? Aí elas vinham querer fazer adivinhações, mas por trás elas pediam o quê? Dá um troco, dá alguma coisa aí. Essa menina funcionava assim, ela trazia algumas revelações, e alguns homens ganhavam dinheiro por trás dela. Você acha que os caras ficou felizes? Os caras ficou bravos com Paulo. Falou: como que pode? Você libertou ela e agora o dinheiro? Eles estavam mais preocupados com o dinheiro, e o apóstolo Paulo preocupado com a menina. Olha aí. O apóstolo Paulo preocupado com a integridade dela. O texto vai dizer, irmão, que a confusão foi tão grande, Mário. A confusão foi tão grande que Paulo foi preso. Paulo foi levado para a cadeia, irmão, preso. E sabe o que o texto vai dizer? Que ele apanhou. Ele ficou algemado sobre um tronco, ele e Silas, algemados sobre um tronco, e pegaram um chicote, e um batiam, e colocaram ele dentro da cadeia, algemado e preso. O texto vai dizer que por volta da meia-noite, o apóstolo Paulo, eu imagino que ele deve ter falado para Silas: e aí, Silas? Vamos fazer algo para Jesus, Silas? Vamos fazer algo para Jesus? Silas falou: bora, Paulo, vamos fazer algo para Jesus. Então vamos fazer o seguinte: eu vou orar e você vai cantar. E aí eu imagino que Paulo começa a orar, buscando a presença de Deus, e de repente Silas começa a louvar, irmão, tudo dentro da prisão. Porque a maior prisão que alguém pode estar não é uma prisão física, mas é a prisão mental. Pega isso aí. Essa é a maior prisão que alguém pode enfrentar. E o texto vai dizer que um começa a orar daqui, outro começa a cantar daqui. De repente, irmão, do céu veio um agir de Deus tremendo. Começou a ver um terremoto. Tudo começou a se balançar. As cadeias, as portas das cadeias começaram a se abrir com o terremoto. As algemas que prendiam Paulo e Silas, elas se romperam, estouraram as algemas, por causa do louvor e por causa da oração. É nesse contexto que eu estou situando a igreja, que o apóstolo Paulo está dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Só que eu quero
quero dizer algo para os irmãos, que se nós pararmos para analisar as lembranças do apóstolo Paulo, poderiam ser lembranças tristes, sim ou não, irmãos? As lembranças dele poderiam ser lembranças de lástimas. Ó céus, ó vida, como eu apanhei em Filipos, como me bateram, como minha vida foi difícil. Você até choraria com Paulo. A gente até choraria, irmão, com Paulo. Só que Paulo não está dizendo nada disso, irmão. Paulo está dizendo assim: quer saber de uma coisa? Eu entendi o que estava por trás daquela surra que eu levei. Quer saber de uma coisa, irmãos? Eu entendi que aquele momento difícil que eu passei na minha vida foi para um propósito de Deus. Paulo poderia estar se lastimando e dizendo: ai meu Deus, que dificuldade, que vida dura, que vida difícil. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu estou dando graças a Deus, porque todas as vezes que eu me lembro dos filipenses, eu glorifico o nome do Senhor. Sabe por qual motivo? Porque no meio dessa confusão toda que Paulo tinha apanhado, um carcereiro foi encontrado e achado por Jesus Cristo. O carcereiro que queria matar a Paulo, o Senhor o encontrou, o livrou, o libertou. O carcereiro levou Paulo para sua casa, lavou suas feridas. A família do carcereiro foi salva pelo poder do Evangelho. E Paulo está dizendo assim: quer saber de alguma coisa? Eu poderia estar contando aqui decepções para você, mas eu estou dando graças a Deus, porque eu apanhei, fui perseguido sim, mas o nome do Senhor foi glorificado por intermédio das minhas cadeias. Eu quero dizer à igreja que tem como, irmão, você mudar essa sua visão. Vou melhorar. Tem como a gente mudar a nossa visão de que tudo está ruim e não vê Deus em nada. Temos que mudar essa nossa visão e enxergar que tem coisas que nos levam a propósitos maiores. Se a gente parar e perceber, todas as vezes que Deus vem nos apertar, nunca é para nos matar e para nos deixar largado, mas a gente pensa isso. Todas as vezes que Deus nos aperta, é para nos trazer um pouquinho mais para perto dele, ou para alcançar a vida de alguém, irmãos. Quantos hospitais eu já fui, e chegando no hospital, minha filha enferma, minha esposa enferma, eu enfermo, e eu tive que liberar palavras sobre a vida de pessoas. Peguei nome, trouxe para a igreja orar, e de repente, de um modo maravilhoso, vem a notícia: o Senhor curou, o Senhor livrou, o Senhor entrou com provisões. Quantas das vezes no serviço, eu precisando de um abraço, eu que tive que estender as mãos, Lídias? Quantas das vezes foi assim na minha vida, e não vai ser diferente na sua. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tem momento difícil? Tem horas complexas? Tem. Mas o que ele está dizendo, existe boas memórias por trás disso também. Hoje eu disse para uma serva de Deus: só tem uma maneira do Senhor aproximar essa pessoa de Jesus. E ela disse assim: qual que é, pastor? Eu falei: se Jesus apertar ela. Porque se ela ficar muito folgadinha, parafuso espanado você já sabe o que dá, irmão. Parafuso solto também você já sabe o que dá. Quando você aperta demais uma torneira que ela não está dando aperto, e a gente vai apertando, na verdade tem que trocar alguma coisa ali, porque já está folgado demais. E é isso, e a gente precisa entender que tem apertos que vêm do próprio Deus. É isso que o apóstolo Paulo está vivendo. Ele está preso por pregar o Evangelho, irmãos, por anunciar as boas novas. E sabe o que a gente faz? Às vezes a gente, irmãos, é tão complexado por coisas tão pequenas. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Essa pergunta é para mim, tá? Mas eu acho que ela cabe a você. Vou fazer essa pergunta para mim, mas eu acho que ela cabe a você. Você já chorou por Israel, irmão, que está com guerra no Irã? Você já chorou essa semana? Você já chorou pelas almas que estão sendo lançadas no fogo do inferno hoje? Você já chorou pelas mães que estão fazendo o velório dos seus filhos agora novinho, porque estava na biqueira, tomou um tiro no Rio de Janeiro de bala perdida, às vezes para ele mesmo? Nós já choramos por isso, mas a gente está chorando por muitas outras coisas, às vezes que não faz sentido, irmão. Ah, pastor, o senhor está querendo tirar minha legitimidade. Não é isso que eu estou querendo fazer.
Eu quero dizer aos irmãos que a gente pode focar naquilo que é certo. Naquilo, nós podemos sentir aquilo que Jesus está sentindo. E nós podemos achar boas lembranças, mesmo em momentos difíceis e de privações. Eu quero te dizer que tem boas lembranças até em dias cinzentos, irmão. É verdade. Os dias de chuvas, irmãos, é as boas lembranças que eu peguei o Uno para jogar com as minhas filhas na sala, porque eu não podia sair para fora no sol. Os dias de chuva foi que eu bati um papo com a minha filha sentada no chão da sala. Teve boa memória, mas a gente critica o dia chuvoso, o dia cinzento. Mas eu quero dizer aos irmãos que tem boas memórias, e mesmo em dia de chuvas, tem boas memórias. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Diga assim, por favor: alegria na boa lembrança. Alegria na boa lembrança. E uma das coisas, irmãos, que eu sempre trago à memória quando eu vou orar, é os irmãos onde eu congregar. A igreja de Jesus Cristo é o poder. E sempre quando eu vou orar, irmãos, eu me lembro dos momentos bons que eu vivi com os meus irmãos. Momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de comunhão. Momentos onde os meus primeiros montes, André, os primeiros montes que eu fui na vida foi na Jesus Cristo é o poder. Irmãos, tantas experiências, já correndo de sapo no monte, irmão, já. Mas já vimos muito poder de Deus no monte. Muito poder, muita glória. Já vimos as coisas acender no monte. Já vimos a glória de Deus manifestar. Já vimos o Senhor agir com curas, milagres, maravilhas. Aleluia! Boas memórias. E todas as vezes que eu lembro deles e vou orar, irmãos, eu sempre dou graças a Deus por todas as experiências. Mas eu poderia estar contando aqui minhas decepções que eu vivi lá. Eu poderia estar falando: você sabe que lá eu fui perseguido, você sabe que lá eu fiz, aconteceu isso, você sabe que lá aconteceu isso. Eu poderia estar chorando aqui para você, irmão, e você até choraria comigo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Então tem um outro olhar, tem uma outra maneira de enxergar a vida. Diga: alegria é o fruto do Espírito. Estamos entendendo que a alegria não é só um sentimento, irmãos? A alegria não é só algo que eu sinto. A alegria é algo mais profundo, é uma decisão. Eu decido, irmão, porque eu sou cheio do fruto do Espírito. É por isso. É uma decisão, o Espírito me encheu. Mas a gente vai avançar um pouco mais. Verso de número 4, por favor, Alex. A segunda alegria que ele fala: fazendo sempre com alegria oração. Em outra versão é exatamente isso: alegria, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. Diga assim, por favor: alegria na súplica. Alegria na súplica. Agora vamos melhorar isso. Diga: alegria na súplica pelos irmãos. Alegria na súplica pelos irmãos. Irmão, nós temos alegria enquanto nós estamos orando pelos nossos irmãos, ou alegria em suplicar? Ter alegria na súplica, pastor, como que eu consigo ter alegria na minha súplica? Quando eu colocar meu joelho no chão, como que eu posso ter alegria nesse momento? O apóstolo Paulo aqui está nos ensinando. Nós podemos ser alegres quando nós oramos e intercedemos pelo bem-estar dos nossos irmãos e de toda a comunidade da fé. É uma maneira maravilhosa de nós encontrarmos a alegria, buscar não só pelo meu bom bem-estar. Não é isso que a gente faz, não tem nada de errado nisso, está tudo certo. Só que o apóstolo Paulo falou que é algo mais profundo. Ele encontrou alegria no momento que ele foi orar pela necessidade de alguém, no momento que ele colocou a necessidade de alguém acima da sua própria necessidade. Ele encontrou alegria, o próprio Espírito encheu ele dessa alegria quando ele colocou os seus joelhos no chão e ele começou a interceder. Exemplo, ele começou a focar na vida do Mateus e começou a olhar pela vida do Mateus. Senhor, abençoa o Mateus, abre as portas para o Mateus, firma o Mateus na fé, enche ele do Espírito, da graça, da virtude, prepara a vida dele. E ele foi achando alegria. Irmãos, quer saber de uma coisa? Irmãos, eu não sei você, mas já teve dia que foi difícil para mim orar. Já teve dia que foi difícil você orar?
Já teve dia que você não quis orar? Já teve dia que você falou assim: hoje eu não vou orar não, hoje eu não estou bem. Eu também já passei tudo por isso. Só que são exatamente nesses dias que eu vou orar. Mesmo sem vontade eu vou orar, até que a vontade chegue, mas eu vou orar. Então eu permaneço ali. E aí eu estou com dificuldade de orar por mim. Sabe o que eu começo a fazer, Alex? Senhor, vai visitando a vida do Alex. Toma o teu filho da tua mão. Teu filho dirige. Tantas horas que ele passa naquele volante. Dá graça por ele não dormir no volante. Alcança ele com virtude. Dá energia para o teu céu, irmão. Daqui a pouco eu começo a sentir uma alegria vindo dentro de mim assim. Alguém mais já passou por isso, irmão? Sim ou não, irmão? Sim. Já passaram por isso? Aí você começa a interceder, a colocar a necessidade do seu irmão. De repente você começa a ser tomado pelo Espírito. De repente, irmão, você já está sapateando, já está dando lugar na terra. Você já está valente, você já está cheio. É isso que Paulo está dizendo. Todas as vezes que eu vou orar por vocês, eu sinto alegria dentro do meu coração. Olha que maravilha. Alegria na súplica. É isso que ele está dizendo, irmão. Só que o amor que o apóstolo Paulo ele sente pelos filipenses, ele vai se expressar na sua fé genuína. Só que Paulo, ele não vai orar com um senso de dever. Pega isso aqui também, irmão. Paulo não vai orar pelo senso de dever e nem por uma tentativa de esquecer as suas próprias circunstâncias. Paulo não vai orar só porque é um dever. Vou orar, né? Porque se eu não orar, sabe, né? Vai ficar ruim para mim, eu vou ficar. Ele não ora porque é algo maçante. Ele não ora porque depois ele vai cobrar a sua mentalidade porque ele não orou. Ele não ora porque ele vai cobrar a sua conduta porque ele não orou. Ele vai orar porque o que está pulsando dentro do coração do apóstolo Paulo é um amor genuíno pelos irmãos. E é por isso que ele é tomado de alegria. Faz sentido aqui para os irmãos isso? Faz sentido? Ele é tomado de alegria. Por qual motivo? Porque ele simplesmente se encurva diante das necessidades dos irmãos. Ou seja, as orações de Paulo são orações intercessoras. Diga assim: oração intercessória. Oração intercessória. Aleluia. Oração intercessória é aquela oração em que nós oramos pelos nossos irmãos. Então eu gostaria que você liberasse uma palavra de Deus sobre a vida do seu irmão. Ouça, depois você fale. Libere uma palavra sobre alguém e diga assim para ele: quando você orar por mim, algumas coisas mudarão na sua vida também. Diga isso para ele. Quando você orar por mim, algumas coisas na sua vida. Então eu estou te dando um recado. Quando você orar mais por mim, algumas coisas na sua vida elas podem mudar também. Quantos entenderam isso daqui? Pastor, isso é bíblico? Põe aí na tela aí, por favor. Jó 42:10. Isso é bíblico, extremamente bíblico. Jó 42:10. Põe aí na tela. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos ver primeiro o que Deus diz. Vai, verso 9. Verso 9. Verso 9 diz assim: então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar. E põe verso 8, Mariana. Tomai, põe verso 7. Estou falando de cabeça. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. Verso 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó vai fazer o quê? Orar. O meu servo Jó vai orar por vocês. Olha aí. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vos não falaste de
mim o que era reto como meu servo Jó. Verso 9: então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Agora o verso de número 10. Olha o que o texto diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando que, irmãos? Agora com entendimento, diga assim: quando você orar mais por mim, sua vida vai mudar, irmãos. É isso. Quando eu e você orarmos mais pela vida dos nossos irmãos, alguma coisa nossa pode mudar. O texto diz: enquanto Jó está orando pela vida dos seus irmãos, o texto vai dizer: o Senhor mudou a sorte de Jó, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Algumas coisas na nossa vida vão mudar enquanto nós orarmos pelos nossos amigos e irmãos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Meu irmão, pense numa provação, foi a que Jó viveu. Elifas, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó. Diga assim: amigo. Aí eu vou te dizer uma coisa: amigo é amigo, viu? Para Deus, amigo é amigo. Elifas, Bildade e Zofar duvidou da integridade de Jó, colocou Jó contra Deus, colocou Jó contra a parede, falou que Jó tinha pecado. E sabe o que Jó poderia dizer? Elifas, Bildade e Zofar não são mais meus amigos. Aí Deus falou: nada disso. Deus é Deus. Aleluia. As coisas para Deus é diferente do que a gente pensa. Sabe por quê? Às vezes eu sofro uma decepção com a Cíntia, pequena. A Cíntia não é mais minha amiga. Não me deu bolo, não me deu torta holandesa. A pastora já querendo romper a amizade. Às vezes eu não estou falando por assuntos que de fato são legítimos. Quem me entende? Jamais eu vou falar que você deva manter um contato com o abusador, que foi o abusador da sua vida, seja na área física, emocional, sentimental e até trabalhista. Jamais. Mas eu espero que os irmãos me entendam. Às vezes são coisas simples, e eu sinto que Jesus está falando com a gente aqui, viu? Às vezes são coisas simples que já era para você ter acertado, e o orgulho está te pegando aí. Quem está me entendendo? O coração está até pegando você agora, né? Pega mesmo, Jesus. E tem que pegar, irmão. Por quê? Porque para Deus a gente muda, viu, Linda? A gente muda. Titularidades. Deus falou o que para ele? Os teus amigos. Deus fala. Palavra de Deus. Por quê? Porque os amigos dele entenderam ele no momento ruim. Só que Jó também poderia fazer o quê? Quer saber de uma coisa? No momento da minha prova e da minha necessidade, ninguém me ajudou. Não oro por ninguém. Imagina se Jó fizesse isso. Não tinha perdão para ninguém, não tinha restauração para ninguém. E sabe qual que era o maior problema, André? Quem mais perderia com isso? Qual o cativeiro que continuaria o mesmo? E às vezes a gente fica retendo o perdão, e quem mais perde? Acabou. Então Deus está falando com a gente alguns pontos aqui. A alegria na súplica. Quando nós conseguimos romper tudo isso, interceder pela vida daqueles que de algum modo nos ofenderam, irmãos. Esses homens aqui se tornaram pessoas duras na vida de Jó. Colocaram Jó contra o próprio Deus e a parede. Difícil, complicadíssimo, difícil. Só que o próprio texto está dizendo que Jó ele vai fazer ao contrário. Ele vai orar pela vida dos seus amigos, e o texto vai dizer que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Foi isso que o apóstolo Paulo comunicou em Filipenses 1, verso 4: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Diga assim: alegria na súplica. Alegria na súplica. A gente finaliza, seguindo para finalizar, terceira alegria, em verso 5, por favor. A alegria é o terceiro fruto do Espírito, ok? São 9 frutos. Nós vamos seguir para a gente ver se a gente já consegue finalizar. Que eu quero passar para uma outra parte. Os frutos estão registrados em Gálatas 5:22. São 9 frutos. Nós já estudamos sobre o amor,
Hoje a alegria, finalizamos ela e entramos um pouquinho na paz. O apóstolo Paulo vai dizer no verso de número 5: eu tenho alegria também por vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O ensinamento que nós temos aqui, irmãos, esses irmãos de Filipenses, eles eram constantes. Diga assim, constante. Eis aqui o que traz alegria na vida de um pastor. Quem quer fazer o seu pastor feliz? Só o Alex, hein, quer fazer o pastor feliz, hein? Vai, Mateus, levanta essa mão aí, filho. Te pego, Mateus. O culto está acabando. Quem quer fazer o pastor feliz? Glória a Deus. Registra aí, Jesus. Irmãos, quem quer saber o que faz o pastor feliz? Quem quer saber? O Marião quer. É obreiros constantes, irmãos. É isso aqui, ó. Desde o primeiro dia até agora. Aí, André. Constância, irmão. Sempre abundante ali, ó. Mesmo nos dias difíceis, na prova, na adversidade. Porque a gente não quer ter o pastor nos dias ruins na nossa vida. A gente liga. E glória a Deus, liga mesmo, irmão. Não tem problema nenhum. Pode ligar. Quer ter o pastor nos dias difíceis, de luta, de prova? Estamos aqui para isso, viu? E vou dizer aos irmãos, não tenho peso nenhum por isso. Eu amo o que faço e faço por amor. Jesus me chamou para isso. Eu faço com amor e dedicação. Não é isso, Ana? É isso aí. Eu faço com muito amor e com muita dedicação o que eu faço. E elas sabem disso e vocês sabem disso. Então não tem peso nenhum. Então o que eu quero dizer aos irmãos, que assim também é. Ao contrário, precisamos de obreiros, irmãos, constantes, desde o primeiro dia até agora. Porque às vezes a gente começa firme no fogo, e aí quando as coisas vão acontecendo, a gente vai esfriando, né? Mas eu creio que aqui no nosso meio não vai ser assim, em nome de Jesus. Graças a Deus. Diga, alegria na cooperação. Irmãos, eu falei para a pastora isso. Eu estou gravando, não tem problema. Eu vou falar. Irmãos, na cidade de São Paulo era um pouquinho mais fácil a cooperação. Aqui na cidade de Suzano é um pouquinho mais difícil. As igrejas aqui de Suzano é difícil cooperar, irmão. Difícil. E os irmãos podem perceber que a gente veio de São Paulo já veio na pilha toda. Chama a gente para ir ali, a gente vai. Tem carta para ir, a gente vai. Irmão, a gente às vezes chama alguém para vir de outra igreja aqui para cumprir uma carta, assim. É difícil, irmão. Só amigos nossos aí, como André e João, vêm ainda dando glória a Deus, né? Mas é difícil, não é fácil. Mas eu quero dizer aos irmãos, não é pela dificuldade dos outros que você vai se entristecer. Amém, irmãos? Nós vamos continuar alegre, cooperando com o reino de Deus em nome de Jesus. Porque aquilo que nós fazemos, nós não fazemos para os homens, nós fazemos para Deus. Não é verdade, irmãos? Então há 3 alegrias, tá? 3 alegrias. A alegria que o apóstolo Paulo fala aqui é a alegria da participação dos cristãos um com os outros, ok? A alegria nisso, quando alguém tem uma necessidade, igual eu já tive aqui, já tive lá na garagem, eu falei para o Mateus, Mateus, precisa pintar ali. Ele foi lá com o Alex, pintou, subiu no caminhão, pintou tudo mesmo, tudo, pintou rua, pintou tudo, né, Mateus? Mas e todas as vezes que a gente precisa, os irmãos estão disponíveis para cooperar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então há esse trabalho mútuo. Quando alguém está em uma necessidade, isso também é uma alegria, uma cooperação. O Alex esses dias trouxe as bananas para a gente distribuir, trouxe as verduras, trouxe um monte de coisa aí para a gente. E quem estava aqui teve a oportunidade de receber. Uma parte eu levei na clínica de recuperação. Eles ficaram alegres lá também, viu, Alex? Foi bênção para a vida deles também. Como cada um dos irmãos aqui já cooperaram. Já cooperaram na limpeza, em alguma coisa você já fez e ainda faz. A Samara sai daqui sem ninguém perceber, fica lá com as crianças sem você perceber. Ela também está cooperando, está ajudando, e cada um vai cooperando e vai auxiliando assim. Então a alegria na cooperação uns com os outros. Segunda alegria é a alegria da participação dos cristãos com Cristo e o Espírito Santo. Acho que essa é a maior alegria que a gente deve ter, é a presença de Cristo e do Espírito Santo sobre a nossa vida. É essa a maior alegria que nos impulsiona, ok? E a terceira alegria é a alegria da participação com as nossas posses.
Lá vem o pastor falar de dinheiro. Exatamente, não tem problema nenhum com isso, que aqui eu não fico te pedindo que você dá 10 que vai receber 100. Aqui nós decidimos um algo, irmão. Pregamos o evangelho e cada um dá do jeito que pode, da maneira que pode. Glória a Deus. Então, o que eu acho errado é a gente não cooperar, correto? Porque se nós cooperamos, irmão, às vezes na tua família alguém te chama para ir lá no churrasco, você tem que levar alguma coisa, nem que seja um copo de água ou um refrigerante, xereta, mas você tem que levar alguma coisa. Sim ou não, irmãos? Sim. Então nós precisamos entender isso também, que há uma cooperação com os nossos recursos. E a palavra de Deus nos garante que todos aqueles que são dizimistas e ofertantes, o Senhor abre portas e janelas do céu para os abençoar. Ok? Atos 2:42, para que não fique na palavra do pastor. Olha como a igreja cooperava, para dizer que não é minha palavra. Em Atos 2:42, Marião, põe aí para a gente falar um pouquinho já. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ok? Então, os irmãos, quando eles tinham que cooperar, irmãos, os irmãos, eles cooperavam de verdade. Cooperavam no partir do pão, cooperavam com tudo que eles tinham. A Bíblia chega a dizer que eles colocavam todas aqueles recursos que eles granjeavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem assim repartir sobre a igreja, e a igreja recebesse ali os atendimentos nas suas necessidades. Cada um tem a sua necessidade, e era assim como que os irmãos faziam. Assim como a igreja primitiva, ela se movia, ok? Ela se movia entregando ali os seus recursos para que a obra de Deus ela pudesse continuar. Atos 3, Maria, põe aí Atos 3. Aleluia, Jesus. Aleluia. Marião, vamos põe o Atos 5 para a gente fechar, vai. Atos 5, Atos 5. O texto diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu sua propriedade e... Eu vou ler o capítulo 4, o verso 36, só para você entender o contexto. Capítulo 4, 36, Maria. Então José, combinado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Irmão, ninguém mandou Barnabé fazer isso, tá? Barnabé fez de voluntariedade. Sabe o que ele tinha? Ele tinha uma herdade, vamos colocar aqui um terreno, ele vendeu o terreno. Ele chegou para os apóstolos e falou assim: ó, o terreno está aqui para a igreja fazer o que bem entende. A igreja provavelmente revendeu e repartiu isso entre os membros, aqueles que tinham mais necessidade e assim por diante. Mas o texto vai dizer que apareceu um homem chamado Ananias e Safira, e o texto vai dizer que eles tentaram fazer a mesma coisa. A partir do capítulo 5, eu vou correr para a gente finalizar. Eles tentaram fazer as mesmas coisas, só que com a motivação errada. Sabe o que eles queriam? Eles queriam o status daqueles que estavam dando tudo, mas eles estavam mentindo para o próprio Espírito Santo. O texto vai dizer que os dois morreram, irmão. Morreu literalmente. Quem matou? Deus matou os dois. Que isso? Exatamente. Deus matou os dois por causa de uma mentira que mentiu para o Espírito Santo. Eles quiseram ter uma vida que não precisavam fazer aquilo. O apóstolo Pedro até falou: mas quem foi que mandou você dar? Ninguém mandou você dar, você está dando o que você está querendo. Agora você quer um status de legitimidade. Parece que é isso que eu vejo na nossa mídia. Muitos atores indo fazer entrega disso e daquilo outro, e aí no final é para bater no imposto de renda, irmão. Não é nem de coração, é porque vai bater de algum modo no imposto de renda dele. E sabe o que a gente fica curtindo e dando like lá. E na verdade a motivação do coração está errada. Por quê? Porque daqui a pouco eles aparecem no tigrinho dizendo: joga aqui, o mesmo que está dando lá. Exatamente. As motivações erradas. E é isso que o Senhor Jesus ele deseja alinhar nos nossos corações. Todos os dias. Ter alegria na cooperação. Só que não é só vir aqui dar dinheiro, irmão. Tem muita igreja aí fora para você lá e ouvir isso. Aqui você não vai ouvir isso não. Tem muita igreja para você sentar lá e ouvir isso.
Dá o que você tem, porque Jesus vai te dar isso e aquilo outro. Aqui o que nós precisamos é ter uma vida com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ter alegria na súplica, ter alegria em interceder pela vida do meu irmão, e quando tiver que cooperar, eu também ter alegria enquanto estou cooperando também, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que oferta tem que fazer isso com muita alegria. Se você não tiver tendo alegria enquanto você está ofertando, por favor, não oferte, porque você vai estar pecando contra Deus. Não oferte. Deus vai requerer isso de você. E eu sou teu pastor, preciso dizer isso para você. Mas eu acredito que nessa igreja tem pessoas com a intenção certa de fazer para Deus. E Deus vai abrir as portas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos com a motivação certa. Amém, meus irmãos? Terceira motivação. E a gente fecha aqui. A gente fecha, né? Precisamos fechar. Volta aí para Gálatas 5:22. Acho que não vai dar tempo. Só vou ler o que significa paz para a gente louvar a Jesus. Semana que vem eu falo sobre a paz e já vou correr nos outros frutos para que nós possamos prosseguir também. O terceiro fruto aí é paz. Por favor, diga assim: paz. Põe para mim, para poder finalizar aqui, Maria, João 14:27. Quantos estão animados ainda em aprender a palavra? Que bom, irmão. Tá vendo? Você nem dormiu hoje, ficou acordado. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Eu sei que os irmãos estão cansados, viu? Estou brincando. João 14:27 diz assim: deixo-vos a paz. Isso aqui é a palavra de Jesus. A minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu gostaria de deixar aqui uma verdade para a igreja, bom? Porque aqui cabe uma pergunta: qual é a diferença da paz que Jesus está dando para os discípulos e qual é a paz que esse mundo ele está oferecendo? Queria que você fosse embora meditando sobre isso. Será que nós temos desfrutado da verdadeira paz? Porque assim, a paz de Jesus, irmão João, ela é diferente da paz que o mundo oferece para a gente. Sabe qual que é a paz que o mundo oferece, Lídia? A paz que o mundo oferece é a paz baseada em fatores externos. A paz que o mundo oferece, a gente só consegue ter paz quando a gente tem ausência, Márcio, de conflitos. A paz desse mundo é só quando a gente tem ausência de conflitos. A paz desse mundo é quando eu encontro a riqueza ou quando eu encontro o sucesso. A paz que esse mundo oferece, ela é diferente da paz de Jesus. Por quê? Porque a paz de Jesus, ela não é do lado de fora. A paz de Jesus é algo que vai habitar aí dentro do seu coração. Até mesmo quando você estiver passando um momento de dificuldade, de adversidade, a paz de Deus ela vai habitar dentro de você. Quem recebe essa palavra? Jesus está dizendo aqui, ó. Jesus está indo para a cruz do Calvário, irmão. E Jesus está dizendo: eu estou entregando minha paz para vocês. Jesus vai enfrentar o momento mais difícil da sua vida. Jesus vai ser chicoteado, cuspido. Jesus vai ser esbofeteado. Jesus vai ser maltratado. Mas Jesus está dizendo assim: eu tenho paz para dar para vocês. Eu estou profetizando, irmãos. Estou profetizando sobre a igreja que os momentos de adversidade não vão roubar a paz que habita dentro